Você já pensou em como é que você se comunica? Você já pensou como a comunicação é importante para os relacionamentos? Já conseguiu imaginar como você consegue, por meio da comunicação, absorver expectativas ou até mesmo projetar expectativas que não são reais? Hoje a gente vai falar sobre esses mais diferentes tópicos ligados à comunicação e como eles podem afetar no relacionamento, de maneira positiva ou negativa. E, ao mesmo tempo, a gente vai trazer algumas soluções baseadas em conteúdos científicos comprovados e utilizados dentro da psicologia. Para quem não me conhece, meu nome é Fernando Pinto e esse é mais um Pode Ser Simples. Meninas? Ordem alfabética. Tô brincando, gente. A gente combinou de falar em ordem alfabética. Salve, galera! Eu sou Larissa Barroso. E eu sou Mariana Borges, que é, né, LM, é ordem alfabética, é isso. Gente, hoje a gente pouco está sabendo indiana para mudar a demais hoje, abertura. gente. Piada interna, gente. Essa adaptação de abertura vai ser complexa, mas estamos aqui para fazer o melhor possível. E isso também mostra que a nossa comunicação ainda está evoluindo para poder falar melhor com vocês. Exato. Mas o primeiro questionamento, ele já é muito interessante e já dá muito pano para manga, né? Tipo assim, o que é comunicação, né? O que é comunicação para a gente? Para mim, comunicação, a gente parte de um pressuposto que é um diálogo, uma via de mão dupla entre duas pessoas, onde uma pessoa envia uma mensagem, outra pessoa envia outra mensagem, e as duas tentam compreender as mensagens que foram enviadas. O que vocês percebem como comunicação? Bom, na comunicação lá da publicidade que eu aprendi, lá em 2006. Puxa aí, Larissa, o departamento que já estava sem ninguém. É exatamente isso, um remetente, um receptor e uma coisa que pode ser, né, palavras, gestos, não, comunicação, entendeu? Uhum. Sim, eu acho que é bem isso o que vocês falaram, assim, eu concordo, assim, mensagens entre duas pessoas, que muitas vezes podem ser, dependendo das atravessamentos, as histórias de vida podem ser difíceis, assim, meio cheio de ruídos, né? Eu vejo muitas comunicações com muitos ruídos, muitos conflitos, né? Então, acho que a gente precisa aprimorar. Nós, como sociedade, precisamos aprimorar muito a nossa comunicação, que eu ainda vejo muitos mal-entendidos ainda, muitas questões, né? Muitos maus intérpretes, né? Muitos maus intérpretes. Mas muitos maus comunicadores mesmo, a pessoa mesmo, às vezes, que está comunicando, não está se comunicando bem, quer que a outra interprete. Inclusive, a gente vai falar sobre isso, gente. Bola de cristal não existe, viu, gente? Só para deixar claro. Então, vamos aqui falar sobre comunicação e como se comunicar de forma eficaz, né, Fernando? Exatamente, porque, tipo assim, quando a gente utiliza a comunicação para transmitir qualquer coisa, sejam nossas emoções ou necessidades, a gente está utilizando o meio verbal. Sendo que o que eu aprendo na minha vida é diferente do que vocês duas aprenderam na vida de vocês. Né? Semana passada a gente passou pano por um monte de coisa, assim, passou pano não, né? A gente lavou a roupa de um monte de temáticas pessoais aqui. E foi muito interessado porque cada um de nós tem uma visão diferente sobre relacionamento, sair de casa, etc. e tudo mais. Então, isso pode gerar ruídos dentro da nossa comunicação se a gente for interpretar mais do que foi dito. Então, é muito interessante a gente poder pensar que quando a gente comunica, a gente está prestando atenção naquilo que o outro está dizendo, ou a gente está montando expectativas, criando uma resposta mirabolante ou alguma coisa do tipo? Porque se a gente está fazendo isso, a gente não está se comunicando. A gente, na verdade, está, sei lá, tipo, levantando uma barreira assim de tipo, essa pessoa está trazendo isso, eu vou levar para ela uma solução, mas ela nem pediu. Mas isso pessoa... é certeza, né? Batata. Né? Batata. A gente, acho que é até uma forma, às vezes, né, de, acho que todo mundo faz isso, de criar laços com a história. A pessoa te conta uma história, aí o cérebro automaticamente já quer criar um laço,
com essa história, diz, eu já passei por isso, ou eu conheço a fulana que passou por isso e me contou essa história. E aí tu vai, através da história da fulana, tentar ajudar essa pessoa, sendo que tu nem sabe do que ela precisa, porque tu não parou para perguntar. Sim. E Justo. muitas vezes eu já vi pessoas me relatando que muitas vezes não conversam com as pessoas porque vira uma competição de quem tá mais no problema, né? Tipo assim, mas é porque você não sabe o que eu passei. Mas, né? E aí, assim, que tipo de comunicação é essa? É tipo uma disputa de quem tá passando por mais desafios. Às vezes a pessoa tá precisando de um acolhimento e você tá trazendo uma questão sua, ela só quer ser ouvida, ela não quer soluções, né? E muitas pessoas deixam de comunicar, às vezes, uma questão que está sofrendo, que está passando, por conta disso, porque as pessoas dão mil e uma soluções, acusam, né? Quantas mulheres, às vezes, estão em relacionamentos que não terminam, já era para ter terminado, mas ela está passando por uma dificuldade, ela quer acolhimento, ela quer apoio. Se ela pedisse, quisesse soluções, ela te vinha, né? Me dá e me diz aí o que eu faço. E às vezes as pessoas não dizem isso, elas querem ser ouvidas, né? Mas é bem difícil. E a solução para quem está de fora, ela é absurdamente clara e mais do que tudo, ela é, como é que eu posso dizer, não é autoritária, mas ela é tipo uma máxima, né? Às vezes eu gosto de trabalhar muito assim a perspectiva de casal, porque quando a gente está numa perspectiva de casal e uma pessoa de fora vai falar sobre o relacionamento, essa pessoa tem uma visão completamente diferente e essa pessoa não compreende tudo aquilo que está acontecendo naquela relação. E trabalhando é que eu fui entender, às vezes, como eu estava errado em chegar para uma pessoa e falar, acaba logo com esse relacionamento, não sei o que, etc e tal. E o que é osso é, isso a gente chega num momento que a gente vai falar sobre relacionamentos que podem ser tóxicos por meio da amizade. E essas amizades, às vezes, que chegam ditando regras ou então chegam sendo super protetoras ou algo do tipo para você, elas podem ser maléficas também, por deixar você dentro daquele lugar que existe um guru na sua vida, que é o seu amigo, e esse guru vai lhe orientar pelos diversos caminhos e diversas dificuldades. Sendo que quem está papocando é você, literalmente, sozinho. Só Seu você guru pode está vivendo uma dizer. vida muito de boa. Sim, sim. Só você sabe dizer o que você está passando, né? E o que, em muitos casos, por exemplo, é importante a gente ressaltar para redes de apoio que estão no entorno de uma mulher, por exemplo, em um relacionamento abusivo, muitas vezes esse julgamento faz com que ela deixe de levar informações, deixe de contar com essas pessoas, porque ela está sendo julgada o tempo inteiro. Estão dando soluções, só que ela não consegue sair e ela está ouvindo o tempo inteiro, já era para ter terminado, já era para ter terminado. E aí ela prefere não falar sobre o relacionamento com essas pessoas, porque ela está sendo julgada, ela não tá recebendo apoio ali. E aí, para quem tá, é o que você falou, né? Para quem tá de fora é muito simples, mas ninguém sabe o que ela tá passando, como é que é para ela terminar, por que que ela ainda está nesse relacionamento. E aí a gente precisa tomar cuidado, principalmente com esses gurus, né? Os gurus que dizem, sempre sabem o que é melhor, né, para você, mas só você tá na sua pele, né? Complicado. Desafios aí das amizades. Sim. Larissa, eu tava pensando que você ia falar, ou a impressão minha? Não, eu tô bem quietinha aqui na minha. Daqui a pouco ela vem jogando fogo no Eu parquinho, ela tá só tô passando a ouvindo, gasolina. não tô comunicando. Quer dizer, tô me comunicando no silêncio, no caso. Ah, perfeito. E é muito irado a gente poder falar sobre isso, porque os limites, eles trespassam a relação amorosa. Os limites, ele tem essa característica muito específica que é, para toda relação, a gente precisa saber quais são os limites que a gente tem. Então, quando a gente vai olhar pela psicologia positiva, né, alguns autores, eles bebem das fontes do Seligman e eles chegaram à conclusão de que quando a gente tem um relacionamento com outras pessoas, a gente precisa definir as amizades não mais dentro de um sentido, às vezes, muito amplo, né? Como, por exemplo, a igreja, ela classifica entre amor ágape, amor eros e o amor fraternal,
né? A gente relacionamentos dessa forma. Por um outro lado, a gente tem uma divisão de relacionamentos onde a gente pode ver as nossas relações como quem são aqueles amigos que vão ficar comigo para a vida toda? Quem são aqueles amigos que eu vou trabalhar com essas pessoas? Ou então, quem são as pessoas que trabalham comigo dentro de um ambiente de trabalho? Às vezes, quem são aquelas pessoas que virão para minha família? Quem são aquelas pessoas que eu só conheço? E a gente ter uma noção disso é muito importante para quê? Para a gente saber que cada um tem um certo limite. Tipo, quem é que vai assistir a luta na minha casa no final de semana? Ah, a galera do trabalho talvez não, a galera, meus colegas talvez não, mas os meus amigos para a vida toda e a galera que eu considero família, eles vão estar aqui em casa. Então, é sempre esse movimento que é muito interessante a gente poder perceber. Como é que a gente pode colocar os determinados limites, ou como é que a gente pode olhar para a nossa vida de uma maneira crítica, para que a gente possa não rachar tanto a cara dentro das relações. Porque qualquer traição ou qualquer outra coisa do tipo, ela sempre vai acontecer de quem não espera. Por isso que é traição. Uhum. É bem interessante a gente poder perceber que confiança, ela existe em todas as relações, não apenas as relações conjugais, mas Uhum. as relações fraternais também consistem na confiança. E a gente pode ter uma queda de confiança, a gente pode ter uma confiança traída, a gente pode ter uma decepção não relacionada apenas à confiança. Então, tudo isso vai movimentar nossas relações de uma maneira interessante. E depois a gente pode até trazer a construção de limites, né, para poder aprofundar mais nisso. Sim, e todas essas relações são importantes, né? As relações só de trabalho, as relações só de trabalho, as relações do trabalho, as relações de amizade mais aprofundadas. Todas essas são importantes e cada um, tipo, cumpre cada relação cumpre uma certo tipo de função na vida, né? E aí é Uhum. importante saber esses limites para, tipo, não, isso aqui acho que é muito íntimo, não levaria isso aqui para essas pessoas, porque aqui são mais colegas de trabalho. Para essas aqui eu já sinto mais confiança. E até dentro das amizades aprofundadas, talvez uma pessoa você se sinta mais conectada, né? E aí saber exatamente isso, né? Para que você se sinta à vontade também para comunicar o que você deseja comunicar, né? E é importante saber, tipo, cada relação, aonde cada uma delas está, né? Entender isso. Uhum. Importante para essa questão da comunicação. Justamente. E quando a gente faz essa construção, a gente utiliza essa abordagem, a gente vai começar a olhar para os limites de uma forma diferente, né? Porque, como tu disse, a gente vai dar uma olhada para essa relação, se debruçar sobre ela e se questionar, ok, até onde vai cada uma delas? Uhum, E sim. quando a gente vai traçar os limites, a gente vai traçar os limites não baseado naquilo que é moralmente legal, é pessoal. Os limites, eles são pessoais, isso é muito importante da gente falar. Porque o Sim. que é que acontece? A moral, ela está quando estamos na frente de outras pessoas. Às vezes o limite não precisa estar no meio de outras pessoas. Inclusive, em relacionamentos amorosos, os limites pessoais, eles vão ser exacerbados dentro de casa, entre quatro paredes, mas moralmente eles vão ser inibidos. Porque os códigos morais exigem isso. Então, quando a gente vai olhar para essa lógica, a gente precisa saber que, assim, beleza, essa pessoa aqui tem esse limite aqui dentro do trabalho. Fora do trabalho, se ela for uma amiga minha, existe um outro limite a ser explorado. Uhum, Eu tô falando agora, eu tô começando a pensar, tipo assim, caramba, é bem mais complexo até do que eu tava pensando quando a gente pensou no podcast. sim. Porque quando a gente vai falar sobre isso, a gente começa a perceber como a comunicação ela é difícil. Que olhar para esses limites e colocar esses limites depende de onde a gente está, com quem a gente está, como a gente está, as nossas emoções, como elas estão e por aí vai. Sim, sim, é importante Mas essa assim, questão. Hum. trazendo uma perspectiva de pode ser simples, né? Porque o nome do podcast é Pode Ser Simples, né, gente? É claro que é complicado. Você aprendeu a se comunicar de um jeito. Você aprendeu que o seu limite é quando você já está estourado, estressado e etc. Mas uma coisa que eu diria que podemos começar por aí, e que eu muitas vezes
trago isso para os meus pacientes e até para as minhas amigas, quais são os seus valores? Que eu, inclusive, aprendi isso com o Fernando, né, gente? Estou aqui dando aula para quem me deu aula. Mas tipo, existem valores que para você vão ser inegociáveis. Existem valores que para você vão ser negociáveis. Aí você começa a dar a borda do seu limite. Tipo, não, para mim é importante tal coisa. Aí eu começo a dizer, não, essa linha aqui eu não vou passar com fulano, nem com cicrano, porque isso é muito importante para mim. Com o Beltrano, dá para eu passar um pouco, porque, né, vamos dizer assim, com a minha mãe, a gente dá uma esticada na baladeira, às vezes, né? O irmão dá uma mudada, assim, no limite, mas talvez eu acho que é uma forma de começar a entender um pouco aonde é que está as bordas do seu limite, né, digamos assim. Sim, sim. E é importante, né, para que você não ultrapasse e para que você, que são questões de saúde mental, né, essa definição dos limites são muito importantes para que você não ultrapasse esses limites e acabe até adoecendo, né? Importante tudo isso. O limite, ele é uma proteção saudável para uma relação possivelmente saudável. Porque a gente não pode garantir que a relação é saudável por si só, mas quando você coloca um limite, você está mudando o equilíbrio da relação. E quando você muda o equilíbrio da relação, você está transformando ela de uma maneira mais positiva para você. Entenda que o mais positivo para você não é especificamente mais positivo para o outro, mas isso ser dialogado, onde cada um vai colocando a sua necessidade, vai colocando os seus limites, e no meio desse diálogo, os dois conseguem encontrar uma solução viável. Sim. E até pensando nisso, de colocando essas suas necessidades, é importante a gente olhar, e uma coisa que a comunicação não violenta traz muito, né, até puxando aqui o gancho, é que, tipo assim, como é que você tem comunicado as suas necessidades? Você tem comunicado as suas necessidades? O que eu vejo, às vezes, muitos ruídos e muitos atritos nas relações são de que muitas pessoas têm muitas expectativas de que, tipo, a partir de, eu tô aqui de cara feia, tô aqui, não quero fazer nada, eu espero que a pessoa perceba e faça, por exemplo, traga um helicóptero com pétalas para me pedir desculpa. Você já verbalizou isso para ele? Não. Então, talvez seja importante, mas se eu verbalizar, perde a espontaneidade. E aí fica nessa confusão de, tipo, o que se espera, e aí o que o outro, às vezes, não tem nem repertório, tipo, a pessoa nem imagina que para você aquilo é importante. E aí volta aquela questão, gente, as pessoas não têm bola de cristal. Comuniquem as suas necessidades, comunique o que você tem vontade de fazer. Tipo assim, não espere do outro, por exemplo, quer sair hoje para ir para um restaurante? Verbalize isso, não fique jogando indiretas, porque isso aí pode causar um atrito, um desgaste da relação. Então, olha como é importante uma comunicação clara. Eu quero ir ao restaurante hoje. E não ficar, vontade de comer aquela comida gostosa, né? Esperando que o outro capte a mensagem e junte tudo. Assim, não sei o que vocês acham, mas eu vejo muitos atritos, tanto nas minhas relações aqui próximas, como também nos casos que eu atendo, disso, assim, expectativa de que o outro interprete através de quase uma bola de cristal que eu desejo, aí eu fico chateada, e aí eu me magoo, e aí eu fecho a cara, o outro fecha a cara também, enfim, uma grande confusão, né? Um grande BO. E é uma onda tu falar sobre isso, porque na minha cabeça vinha... Todo mundo conhece aquele meme do cara jogando papel pro alto e depois indo catar, ou então chutando balde e indo catar. E quando a gente pensa em comunicação, é importante a gente pensar em... A gente começa com todos os papéis catados e fazendo alguma coisa. A nossa primeira voz, o que é que ela fala? Ela fala da nossa necessidade. Sendo que muitas vezes, como a gente não comunica essa necessidade de uma maneira coerente, ou então a gente espera acumular, é como se a gente fosse colocando mais papéis em cima da nossa mesa de comunicação, e no dia
que a pior decisão conversar, que é o dia que você explode, é aquele dia que você vai pegar todos os papéis e sair jogando para tudo que é de canto. Sim, E a nossa comunicação fica muito zoada nesse ponto. Por quê? sim. Eu chamo de puxar o SPC Serasa todinho. Aí tá Exatamente. Quando você puxa o SPC Serasa, você não está querendo resolver um problema específico. Você está pegando todos os problemas que não foram resolvidos e colocando eles na mesa. Sendo que a outra pessoa, quando vê o problema do SPC Serasa, vai agir igual a você quando recebe o SPC Serasa. Você fica como? Com cara de bobo dizendo, onde foi que eu errei? sim. E Gente, eu nisso nem me daí... lembrava dessa primeira coisa aqui que tá na lista, né? É tipo assim, a Uhum. pessoa, ela não sabia nem que você, porque, né, tem umas pessoas aí, de um certo tipo signo, que elas fazem lista, entendeu? É tipo assim, no dia Eu, tal, Para vocês fez verem a tal cara do coisa. virginiano, porque ela está falando especificamente de virginianos, tá? E capricornianos também, fiquem atentos. Não, mas canceriano, minha filha, canceriano tem a lista do vacilo, caderninho do vacilo é o nome do canceriano. Vacilou no Natal de 2002. Aham, canceriano é É assim. tipo A isso. gente Aí, se namorou, não fica resolve, emocionado, anota no caderninho do vacilo. Mas a falta de resolução, ela é muito fogo, porque enquanto a gente não tem uma resolução de conflitos que seja viável e útil, a gente cria um relacionamento que vai ser baseado nos problemas. E qual é a grande dificuldade de um relacionamento que é baseado nos problemas? A paixão, ela precisa de fogo. E as tretas são esse fogo que a paixão precisa. Então você pode estar num relacionamento que não é saudável, você pode estar num relacionamento que é difícil para você rebola tudo pro alto, a outra pessoa olha para tudo que foi jogado pro alto e fica, meu Deus, foi tudo isso. Ela olha para você e fala, esses papéis vão se resolver de alguma forma. Mas vamos aproveitar hoje que é o nosso dia. Como as emoções estão muito em alta e a paixão ela confunde os nossos sentidos, né? Você pode entrar em uma relação, viver essa relação e ao final de tudo, tipo assim, foi numa intensidade incrível, mas você se sente uma pessoa mal ou você se sente mal por conta da situação que aconteceu, porque nada foi resolvido. E Uhum. todos os problemas, toda a papelada continua ali. Juntou tudo de novo para já jogar de novo. E Exatamente. aumentou um cadinho também, aumentou um cadinho de papelzinho. Uhum, que agora tem o papel da sua culpa, que tipo assim, antes era o papel da culpa dos outros. Agora você vai colocar um papelzinho que é a sua culpa, que vai dizer assim, executei a visita, mas não recebi o pagamento. E isso vai gerando frustração nas pessoas, gente. E, cara, frustração é uma coisa que magoa muito qualquer ser humano. Quando a pessoa se sente frustrada, é uma sensação tão imobilizante que ela pode levar a uma depressão pior do que aquele momento merece, digamos assim. Então, é bastante complexo a gente falar sobre isso sem falar sobre as emoções, porque as emoções elas são um guia muito importante para o que a gente vai fazer dentro de toda e qualquer relação que a gente tenha. Quando a gente está numa relação, a gente percebe que ela está fazendo mal para a gente, por que a gente não questiona essa relação? Ao invés disso, a gente às vezes protege a relação que está nos fazendo mal. Uhum. A gente precisa de uma capacidade, às vezes, de olhar para as nossas emoções e acolher as nossas emoções de uma maneira sem julgamento, Uhum. para Sim. que a gente possa ter a coragem de mudar o nosso comportamento, mudar as nossas ações e afins. Sim, até interfere na comunicação, né? Que é que o Marshall fala, reconheça seus sentimentos, comunique esses seus sentimentos, né? Se alguma pessoa fez algo que te magoou, fala, olha, eu fiquei chateado, a forma com que você falou, comunique como você está se sentindo. Isso é uma comunicação clara também. Você trazer aquilo que te toca. E aí é todo um processo você aprender a reconhecer isso para comunicar ao outro e para estabelecer
uma comunicação, assim, mais eficaz, né? Porque, inclusive, o Marshall diz muito isso na questão da comunicação não violenta, que ela é mais eficaz, porque não fica essa troca de farpas, cheia de julgamentos, que, inclusive, ele, na comunicação não violenta, ele faz a separação do que é uma observação e do que é um julgamento, né? Uma avaliação. Então, assim, que a gente deve se ater, às vezes, aos fatos, né? Ao invés da gente estar julgando uma coisa que muitas vezes a gente está inferindo na comunicação, e aí a gente comunica aquilo, mas na verdade não é. Enfim, N questões. Para você que achou que Bell Hooks não ia aparecer no episódio, é aqui que ela vem. Não tem nem perigo dela não aparecer. Quando ela fala de honestidade. É. Ela fala exatamente sobre isso. De Sim. ser honesto com você e com o outro, de ser honesto com os seus sentimentos, de ser honesto com aquilo que você está sentindo, com aquilo que é importante. E é tipo isso, né? Porque quando você entende aquilo que você sente, e juntando aqui, fazendo uma ligação com Brené Brown, quando ela fala sobre vulnerabilidade, você vai comunicar a sua vulnerabilidade e não dizer porque você fez isso e eu me senti assim. Não, é assim, eu tô me sentindo assim. Com isso que você fez. Isso me frustrou, porque eu achei que você ia fazer tal coisa e não foi isso que você fez e isso me frustrou. Mas não tô aqui falando que é você que não fez, eu tô falando que eu tô frustrada. E aí você, ao invés de trazer uma comunicação agressiva, você traz uma comunicação mais vulnerável e eu acho até mais assertiva, né? Com certeza. Com certeza. Esse ponto, assim, a Bell Hooks fala muito sobre essa questão da verdade, de como que a gente foi socializada quando crianças, né? De que a verdade tinha o valor, mas aí quando a gente comunicava a verdade, dizia a verdade, a gente era reprimido e castigado, né? Então, aí, olha aí onde vem essa questão da comunicação, vem lá de trás, né? Assim, a gente como criança, tá, mas não é, vocês não disseram que eu tinha que falar a verdade, aí quando eu falo a verdade, vocês me punem, então a gente vai aprendendo a mentir, a omitir, né, e aí a gente precisa fazer todo esse retorno, e ela fala que falar a verdade, eu até postei esses dias essa frase, ela fala que falar a verdade, às vezes pode ser mais difícil, mas, assim, a mentira pode ser mais fácil, mas não é uma comunicação amorosa. A verdade, sim, é amorosa, né? Porque você está sendo sincero. É o Hulk sempre vai vir. Gente, tu tava falando sobre isso, eu tava me lembrando de um episódio de um desenho simples do Cartoon Network chamado Gumball. E eu achei muito interessante porque, assim, o Gumball, ele vê no começo do episódio o pai fazendo uma coisa errada. Aí, a partir do pai fazer uma coisa errada, ele vai falar pra mãe. Aí ele, ei, você não pode falar isso pra sua mãe assim, que não sei o quê. Aí, tá, então eu tenho que mentir aí. Mas essa é uma mentirinha boa. Aí Mentira depois ele boa. vai pra escola, aí chega na escola, acontece outra coisa e ele não pode falar sobre aquilo. E várias mentiras chegando, vão várias coisas acontecendo e ele tendo que contar mentiras e omitir aquilo que está acontecendo, mesmo ele sabendo. Então ele vai começando a ficar ansioso porque para cada mentira é uma história que ele tem que sustentar nova, não uma verdade. Sim. E a verdade, ela é muito importante para as comunicações. No final do episódio, ele faz todo mundo questionar sobre o valor da verdade, né? Sim. Então, o episódio é muito legal. Segundo o Google, o episódio é o episódio 26 da terceira temporada. E é, assim, genial. Eu gosto muito de Gumball por causa das reflexões que ele traz, assim, de um olhar infantil, mas reflexões positivas. Assim como o Irmão do Jorel, Acorda Carlo e outros desenhos também. Mas quando a gente chega nesse ponto, né, de carecer de honestidade, quando a gente tá olhando para esse lugar dos conflitos e a gente tá fazendo aquela guerra da culpa, inviabilizando o que o outro sente, inviabilizando aquilo que é a dor do outro e afins, ou então comparando, né, tentando equivaler uma dor com a outra, a gente está tornando a gente está fazendo literalmente o processo de precarização do nosso relacionamento, independente de qual deles seja.
Então, quando você tiver um relacionamento, você utilizar os princípios da CNV, que a gente vai falar daqui a pouco. CNV é comunicação não violenta, tá? A gente vai começar primeiro, tirar o peso do nosso julgamento, tirar o peso do certo e do errado daquela comunicação. Sim. A gente vai ter que encontrar uma situação problema. E, gente, isso não é fácil. Encontrar uma situação problema não é fácil. Julgar os outros é fácil. Agora, encontrar uma situação problema específica é bastante difícil. Você pode olhar para uma pessoa, ver o que aquela pessoa fez em um certo lugar, vamos dizer, uma pessoa está no grupo do WhatsApp, estamos fazendo uma lista. Ela, ao invés de colocar o nome dela na devida posição da lista, ela coloca no primeiro lugar da lista, mesmo ela sendo a última que preencheu isso. Então, quando isso acontece, você olha assim aí, mas que pessoa ruim, que pessoa péssima, né? Eu já julguei. Vou mentir, não. Tô me entregando. Eu já vi acontecer isso e eu já julguei. Não vou mentir. Nós três vimos isso acontecer e nós três falamos mal da pessoa. Nós três estávamos no grupo. Boa, foi mesmo. Então, tipo assim, é uma situação que é desagradável? Alguém queria conversar com a pessoa? Não, mas a gente queria fofocar, né, sobre o assunto, a gente foi lá e fofocou. Isso é uma coisa. Agora, quando você tem a noção de comunicar a essa pessoa, a gente pode chegar para ela e falar para ela, olha, quando você colocou o seu nome na frente de todo mundo na lista, eu sinto que você estava pormenorizando a honra que as outras pessoas colocaram, inclusive a minha. Teria como você recolocar o seu nome na lista no final? E aí chega o momento mais difícil da CNV, que é o quê? A resposta. Porque a resposta não é para gerar revolta no seu coraçãozinho. A resposta é para você ouvir, levar para o seu coraçãozinho e pensar, vale a pena estar com essa pessoa? Sim. Vale a pena dialogar com essa pessoa? Não é sobre geração de conflitos, mas é sobre você ter a capacidade de solucionar os seus conflitos sem a interferência dos outros. Qual é a sua decisão perante o que está acontecendo? Como a gente levou para o nosso coração, a gente disse, é melhor não comunicar com essa pessoa. A gente já sabia que não valia a pena. Isso é saúde mental, gente. Escolher as batalhas que quer lutar. Justo. E é muito forte a gente poder falar sobre isso, porque quando a gente tira o poder da outra pessoa da nossa vida, a gente está começando a colocar a vida no caminho que a gente quer. Não no caminho que o outro teme que a gente vá, ou no caminho que o outro pode julgar. A gente começa a trilhar um caminho mais autêntico para nós mesmos, por meio da comunicação com os outros e conosco. Sim, e sem esperar também, assim, porque senão a gente traz para o nosso coraçãozinho de que a gente projeta nessa pessoa e planta ali um desejo de mudança. E, gente, as pessoas só mudam quando querem. E aí, por isso a importância de que esse caso é um caso mais simples da gente escolher a batalha que a gente quer lutar, como Larissa disse. A gente olhou e falou, não vale a pena falar, tipo, né? Mas tem casos que vão ser mais difíceis, como um familiar, um parceiro, uma parceira. Mas a gente precisa reconhecer isso também, de que, assim, por vezes você pode falar, mas a mudança efetiva mesmo só vai ocorrer quando aquela pessoa desejar. E a gente precisa reconhecer aí o limite, nosso limite, né? De que, tipo, a vida é dela, ela faz o que ela quer, e aqui eu fiz o que, né, foi possível, enfim. É extremamente difícil, mas é importante para a saúde mental também. Agora voltar para o segundo conceito, né, que é falar sobre as emoções. Por que as emoções elas são muito importantes para qualquer relação? E eu não estou falando aqui as emoções positivas apenas, certo?
Porque normalmente a gente julga as nossas relações pelas emoções positivas. Então, tipo, você pode estar vivendo um relacionamento bosta durante 6 dias da semana. Tipo, a pessoa mete aquele ghosting, manda aquele gaslighting durante 7 dias na semana, mas chegou no domingo, tipo, a pessoa aparece com um buquê de flores e tudo mais, ou então aparece com um videogame e por aí vai. Quando você olha assim, aí caramba, hoje essa pessoa fez valer a pena a semana inteira. Não, gente, ela não. Ela gastou a sua saúde mental durante a semana inteira. Você pode ter ficado ansioso, você pode ter ficado depressivo, você pode ter ficado feliz, você pode ter ficado... Não, feliz é meio impossível. Mas você passou por várias emoções negativas para que uma emoção positiva valesse a pena. Sim. E isso não é um equilíbrio. Isso é uma exacerbação das coisas. É aquela questão da intensidade, né? Que às vezes pode acontecer em muitas relações. Então, quando a gente está vivendo uma relação, achei muito categórico uma vez na minha vida que eu tinha uma convivência muito grande com uma pessoa que eu achava maravilhosa. A gente convivia todos os dias, intensidade grande e tudo mais, sendo que ela começou a ficar chateada comigo por conta de eu me esquecer das coisas, ou às vezes não dar devida atenção às coisas que ela estava falando. E ao invés da gente conversar especificamente sobre isso, a gente chegou num ponto onde uma coisa que eu não percebi chateou ela tanto que ela falou para mim, não sei o que, você deveria olhar para essa relação e fazer uma avaliação sobre as coisas de uma maneira coerente. Aí eu parei, caramba, realmente eu devo estar vacilando muito. Aí eu peguei os meus vacilos, mas eu não vou carregar essa culpa sozinho. Peguei os vacilos dela. Quando eu agreguei os 2 vacilos, eu falei, isso daqui não faz mais sentido nenhum, brother. Não faz mais sentido nenhum ter essa relação. Sim. E nessa hora você manda aquele valeu, falou. Sim. Fernando, você disse para a pessoa? Não. Mas as minhas atitudes transmitiram muito bem a mensagem de que eu não quero falar com você. Sim. Sim, importante fazer essas avaliações, né, para saber. E aí a gente volta até lá no episódio que a gente falou semana passada sobre a questão da separação, né, da importância de reconhecer quando de reconhecer esse limite, né? Tipo assim, peraí, acho que é aqui, antes que você, se você persistisse nessa relação, com certeza ali farpas iam ser trocadas e vocês iam se machucar e ia gerar uma mágoa muito grande, né? Então é importante perceber esse limite, perceber quando deu, né? Aqui já está num momento de atrito, ela está com outras, assim, tem outras expectativas que eu não estou disposto a atender. Então, assim, é isso, gente, ir colocando na balança, e isso perpassa todas as relações, né? Perpassa relações de amizade, as relações amorosas, né? Então, a gente precisa estar atento a essa balança e a esses limites, né? Para colocá-los quando necessário e não ultrapassar. E com esse tópico, a gente chega num lugar legal que é o quê? Quem é você quando existe uma falta na relação? Gente, eu adoro falar sobre faltas na relação, porque, tipo, as faltas estão nesse lugar. Nesse lugar de você olhar e perceber onde é que você está no relacionamento. Mas por conta de uma técnica milenar utilizada pelo ser humano, chamada projeção, a gente transfere a nossa responsabilidade das coisas para os outros e a gente se abstém das nossas culpas, das nossas responsabilidades, e isso dificulta a nossa tomada de ação. Então, muitas vezes, quando falta algo no relacionamento, a gente não se preocupa em como suprir ou como pedir. A gente se preocupa em cobrar antes de acordar. E a Larissa já falou isso no nosso vídeo sobre relacionamento, que acordos muitas vezes precisam ser feitos. Para que a relação possa ter um equilíbrio, a gente precisa se comunicar de uma forma onde a gente compreenda as necessidades de A, a gente compreenda as necessidades de B, de C, de D, de quantas pessoas estiverem nessas relações.
Então, uma vez que a gente consegue alinhar isso, eu acredito que a gente possa ter uma maturidade nas nossas relações, né? Sim, com certeza. Eu estava até procurando aqui, eu lembrei da parte que falta, né? Se você chega numa relação, assim, esperando a questão da completude, a gente volta que a gente já falou várias vezes isso, né? Isso é bem complicado. Então, já, se você chega achando que essa pessoa vai te completar, já temos um grande problema. A partir daí, e aí vem toda uma questão da projeção, né? Que você espera que aquela pessoa te complete e tal. E a gente vem, né, esperando isso. A gente vê que a gente foi ensinado a fazer isso, a foi gente foi ensinado. ensinado que é a metade da laranja. A gente foi Exato. ensinado que o outro vai vindo e completar. Mas Sim. vamos lá, né, somos adultos, né, estamos aqui vivendo, todo mundo, como disse o Fernando, é muito mais complexo do que a gente imagina. Mas estamos todos aqui na tentativa de deixar um pouco mais simples. Sim. E é muito pesado, imagine você depositar numa outra pessoa a responsabilidade de suprir as suas faltas. Imagina aí, o quão pesado isso é. Se alguém diz para ti, então, eu nunca recebi amor na minha vida, minha relação com os meus pais era assim, assim, assado, etc, etc, e você espera que essa outra pessoa transforme tudo, sendo que você tá ali, né? Não, eu já disse para ela como foi a história da minha vida, mas aí às vezes nem você sabe como é que você se sente amado, nem você sabe quais são as suas emoções, nem você sabe se comunicar, também não está interessado em aprender, você quer que a pessoa chegue e venha, ó, vem me satisfazer aqui. E nem você sabe muitas vezes claramente, né, Larissa, o que você quer. Você não consegue nem definir o que você está esperando, assim. E aí, gente, ó, indicação, a parte que falta. É fantástico esse livro para a gente refletir sobre isso. E nesse sentido, né, de tipo, que nas relações é importante que você vá para essa relação da forma, tipo assim, que completude não exista, né? Não existe, mas de que você vá ciente de que tem essa questão de uma falta, o outro não vai te completar, e aí sim, a partir daí, estabelecer uma relação saudável, né? De que você tem consciência de que aquela pessoa não está ali, não existe só por você, enfim, todos esses desdobramentos aí. Aí já Sim. broto com o Bell Hooks aqui de novo. Pode mandar Bell Hooks, eu vou até Já silenciar. vou Eu amo essa brotar. mulher. Porque eu estava lendo um capítulo que chama Comunidade, né, e Comunhão Amorosa, que é um capítulo muito bom, que fala sobre a questão das amizades. E aí, nessa questão de laços românticos e relacionamentos amorosos, né, ela fala sobre a questão de existir uma tendência de um afastamento das pessoas, de priorizarem os laços românticos, os laços amorosos, em prol das amizades, né? E que as amizades vão sendo deixadas, mas que isso não é bom, isso não é nada bom, e de que, inclusive, as relações de amizade aprofundadas é como se elas nos dessem bagagem para aprofundar os nossos laços íntimos. Então, assim, se uma pessoa está esperando que você complete ela a ponto de você não pode ter nem outras relações, gente, cuidado, isso é um sinal de alerta seríssimo, assim, né? Porque vocês vão viver ali só um para o outro, cadê as outras relações, cadê as amizades, né? Cadê tudo isso é muito importante. A Bell Hooks fala muito sobre isso de uma forma muito bonita sobre as amizades. Eu adorei essa parte que ela falou, a gente aprende a amar muitas vezes na amizade e a gente leva para os laços íntimos e para a família através do amor ali na amizade, né? E a gente tem muitos pontos interessantes assim para falar sobre as relações, aproveitando esse gancho que tu trouxe da Bell Hooks, porque nós temos várias formas de nos relacionar por meio do amor. Infelizmente, a gente tem um livro que é super adotado, que é As 5 Linguagens do Amor, mas, porém, chegou a hora de falar mal, bora. Nem eu li, não já gosto falo desse mal. livro, tá? Mas ele tem o seu valor, certo?
Quem curte vai, quem se identifica vai, simplesmente aceita que é aquela forma de amor e vai. A gente tem as 5 linguagens do amor, a gente tem aquele que eu falei, né, da psicologia positiva, que está ligado à inteligência social, não é inteligência emocional, tá? É inteligência social, o conceito que eu estou falando. Além da inteligência social, a gente também tem os valores cristãos, como o amor ágape, o amor fraternal e o amor eros. A gente tem também como é que a gente pode criar uma relação por meio de uma relação igualitária, vulnerável e de comunicação fácil. E nesse ponto a gente traz a CNV como base. Por quê? Quando a CNV vai trazer as soluções, o Rosenberg, eu acho ele maravilhoso, no sentido de um olhar para aquilo que a pessoa faz é completamente diferente de um olhar para quem ela é. São 2 olhares diferentes. Tipo assim, quando a pessoa faz alguma coisa, às vezes a gente se dá aquele luxo de eu estava fora de mim. A gente perde o controle das nossas emoções em alguns momentos. Então, é importante a gente saber quem é a pessoa e qual o fato que a gente está avaliando. Para que a gente possa não borrar toda uma pessoa por conta de um fato do que ela faz. E equilibrar. Às vezes esse fato pode ser responsável por destruir uma relação. Pode. E não tem problema nenhum. Agora, a gente olhar para esse fato e colocar o devido peso pela nossa visão de uma forma pessoal é muito importante para o nosso desenvolvimento. Para quê? Para que a gente possa fazer isso também com nós mesmos. A comunicação não violenta, ela não é uma linguagem que parte apenas de si para o outro, é uma linguagem que parte de si para dentro. É você olhar para suas atitudes também, não se julgar diante das suas atitudes, mas poder ver, isso foi uma coisa que eu fiz que não foi boa para mim. Isso é uma coisa que eu quero mudar. Qual é a solicitação que eu posso fazer para eu mesmo? Qual o olhar de amor e perdão que eu posso ter para mim mesmo? E a partir disso, você começa a ter uma transformação no seu comportamento, uma transformação na sua personalidade e afins. Então é muito importante a gente falar sobre a CNV, não apenas como, eu vou comunicar a outra pessoa. Não, mas como é que você transforma as coisas dentro de si? Uhum. Porque a comunicação não violenta tem muito isso, né? Esse reconhecimento de necessidades, identificar emoções, como é que você está se sentindo. Então, é um movimento bem para dentro também, né? Para que você coloque, assim, tipo assim, você se volta para dentro para poder comunicar de uma forma mais efetiva, mais assertiva, menos violenta, né? Porque aí você não projeta, você reconhece o que é seu, você não avalia, você observa e traz fatos e não avaliações, né, que você faça. Importante isso. E tem um ponto legal que foi o diálogo que a Larissa abriu, né? Aquela questão de a gente poder reconhecer a necessidade do outro, mas não exatamente julgar a necessidade do outro, né? Isso a gente falou lá no começo do papo, que é aquele lance da pessoa olhar, uma pessoa está desabafando e a pessoa já está pensando em qual a resposta que vai dar para aquele desabafo. Então, para a gente poder aconselhar com liberdade, para a gente poder aconselhar de forma efetiva, né, socialmente falando, a CNV ela defende que o quê? Uma vez que a outra pessoa consegue falar sobre o problema, a gente precisa compreender o problema com aquela outra pessoa. E não necessariamente aconselhar de uma forma direta. Sim. Mas a gente poder compreender o que aquela pessoa está trazendo. Isso gera uma aproximação empática muito mais profunda do que você simplesmente olhar para as suas experiências e dizer, é só isso. Uhum. Para a gente que trabalha com temáticas ou então com algumas pessoas que são de racialidades diferentes, o que é que pode acontecer? Uma pessoa que construiu seu consultório com 100 mil reais porque o pai deu,
olhar para uma pessoa que às vezes não tinha nem dinheiro para ir para a faculdade e falar: basta você querer, brother, que você consegue. Não rola, gente. Simplesmente não rola. Então, tem toda essa questão. sim, se aproximar diminui esse tipo de ruído. Sim, sim. E eu fiquei pensando, existe um exemplo clássico, eu acho que vocês com certeza já vivenciaram, de pessoas, por exemplo, quando algum parente próximo de alguma pessoa falece, a pessoa não se sente confortável para ir, né? Ah, mas o que que eu vou falar? E aí fica a pergunta, mas quem disse que você precisa falar alguma coisa, né? Tipo, a sua presença já é fundamental, você está ali, se mostrar disponível, né? Olha, vim aqui, você é importante para mim. E o só ouvir, a gente acha que é só, mas não é só, né, gente? Você não precisa trazer algo, né? O fato de você estar ali, você está mostrando para aquela pessoa que você é importante, mostra, ó, precisando, estou aqui, se mostrando disponível, isso aí é muita coisa, gente. E aí as pessoas têm essa dificuldade porque elas acham que sempre precisam responder. Ah, uma pessoa está separando, eu não vou entrar em contato, porque o que que eu vou falar para ela? Não precisa, você já pensou que você não precisa falar? Você pode falar, estou aqui, o que que você quer? Você quer uma comida? Você quer o quê? Você quer um doce para comer agora? Você quer que eu vá em algum lugar? Você quer que eu fique com você aqui só do seu lado, em silêncio mesmo, né? Às vezes a pessoa só precisa, só não, a pessoa, a maioria das vezes, inclusive, a pessoa precisa disso, de uma pessoa que fique ali do lado dela, sem julgamento, sem soluções, enfim. É O isso. legal desse movimento que você está trazendo é a vulnerabilidade que você precisa ter para consigo. Uhum. Porque às vezes você não vai falar com a pessoa, né, nem pelo não tem o que dizer, mas é porque a situação em si é desconfortável. Sim, também tem isso. Tu trouxe a Importantíssimo. situação do divórcio, tipo assim, quando o divórcio tem aquele movimento unilateral, tipo, eu só conheço o esposo e mal convivi com a esposa, você não tem Uhum. dúvida do que você vai fazer. Normalmente você vai chegar pra pessoa e, putz, tô aqui, brother, vamos Uhum. lá, e etc. Agora, quando você tem uma boa relação com os dois, regularmente a sociedade demanda o quê? Você tem que escolher um lado. Você não pode Uhum. ficar dos dois lados. Sim, E essa situação é absurdamente desconfortável, gente. Nossa, é sim, terrível. com certeza, né? Então, É quando a difícil gente. estar ali nesse lugar, é difícil, não é nem só o que falar, né? Estar nesse lugar é difícil. Justo. Então, muitas vezes você não consegue identificar a emoção, por quê? Porque você está julgando a situação. Uhum. Você está colocando essa situação de fora e, pô, não tenho nem o que falar ali, brother. Tá, mas qual o problema de você não ter o que falar? Não, o problema não é o não ter o que falar, o problema é o meu desconforto. Até você chegar nessa resposta essencial, foram 3 Uhum. sessões de terapia. Mas Sim, é sim, muito onda a gente poder pensar nessas coisas. sim, com certeza. E, Com cara, certeza. que papo ótimo que a gente teve hoje. A gente já está chegando ali perto da nossa 1 hora. Sim. E eu estou muito feliz de ter ouvido você, Mari, por ter participado desse podcast, etc e tal. Não vou falar da Larissa, porque eu estou chateado com a Larissa hoje. Larissa Como mal assim? falou. Ela está aqui observando. Tô só aqui observando. É o Tô em fuso, outro gente. fuso horário, gente. Tô em É o outro fuso fuso. horário, tô em outro fuso, quase outro planeta. Quantas horas são aí? Diga aí para a dez galera e ter uma quarenta noção. e seis. É, gente, já tá, ó, Hum, dormindo. tá vendo agora? A noite do brasileiro é muito mais divertida do que a noite do francês. Lembra lá do primeiro episódio que a gente falou sobre o fuso horário? A Hum. felicidade do brasileiro, quando a gente fala no fuso horário, tipo, é a tarde para ela. Então ela estava super acordada, super de boa, e a Ah, gente gravando 8 horas da manhã, com a cara isso, inchada, assim, ó, etc. cara, toda inchada. 3 Aí xícaras de café agora, para conseguir ficar acordado. agora vem a Isso. vingança. É Agora ela isso. está aí, ó, se Se o mundo acabando de não sono. gira, né? Ele capota. Se o mundo fosse um triângulo, ele esfaqueava a gente. É horrível um negócio desse. Mas é Mas isso. Temos um podcast. temos Temos um um podcast. podcast. Mas
Larissa, vai lá, introduz o final. Tá vendo, gente? Quer dizer, sempre quer a palavra de hoje. O meu tic-tac estava aqui. Que final, gente? Final. Tá E para a alegria da Mariana, a gente vai fazer em ordem analfabética, que no caso é de trás para frente. Adorei ordem analfabética. A palavra. Eu vou falar a coisa que tipo fica mais clara para mim. Gente, vou falar uma frase. Gente, as pessoas não têm bola de cristal. Comuniquem-se. É isso. Já que Mariana deixou uma frase, eu ia deixar só a palavra diálogo, mas eu vou deixar a frase de que quando você aprender sobre comunicação, aí você vai procurar entender o que é diálogo, para você dar uma aprofundada melhor. É isso. Como eu sei que esse balaio de gato é muito grande, eu só tenho uma expressão, não é nenhuma palavra. Então, vivam intensamente as relações de vocês. O que a gente falou vai ser utilizado, pode ser utilizado e pode também não ser utilizado, pode até ser esquecido por vocês. Então, vivam a vida de vocês. É a melhor forma que a gente tem de viver. E com isso, a gente chega ao final do nosso Pode Ser Simples de hoje. Muito obrigado pela colaboração de vocês. Eu espero que a gente se encontre aqui na semana que vem. Um grande abraço a todos. Valeu! Tchau, meu povo! Tchau!